Boa tarde, telespectadores do Essencial. Nesta Semana do Idoso, iremos falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. Sabemos que no Brasil, nossa população está envelhecendo. A perspectiva de que em 2025 teremos triplicado o número de idosos. Infelizmente, a nossa sociedade não está preparada para esse contingente. Existem muitos mitos em torno do envelhecimento. Um desses mitos é a questão de que envelhecer significa ficar doente. Isso não é verdade. Existem dois tipos de envelhecimento. A senilidade, que é aquele processo onde o ser humano ele envelhece realmente com alguns processos de doença, e aí sim é um envelhecimento anormal. E existe o envelhecimento que é a senescência, que é aquele envelhecimento saudável, que é o normal. Então, o correto é envelhecermos com senescência, sem nenhum processo de doença. O nosso corpo vai perdendo algumas funções ao longo dos anos, e isso vai limitando algumas funções. Mas não significa que é preciso ter doença para ser idoso. Eu acredito que existem 3 pilares essenciais que são a base de um envelhecimento com saúde. Seriam eles a alimentação, a atividade física e trabalhar o nosso estresse do dia a dia. Então, se a gente trabalha esses 3 pilares, a gente está fortalecendo a nossa saúde e, consequentemente, a gente estará envelhecendo com saúde. Na alimentação, o mais importante é a gente comer pouco. Já tem provado a ciência de que quando a gente exagera na comida, a gente pode trazer doença para o organismo. E essa alimentação tem que ser a mais saudável possível. Existem 3 alimentos que eu considero os grandes vilões da alimentação: o açúcar, o sal e as gorduras de origem animal. Então, a gente tem que procurar uma dieta equilibrada, ingerindo o mínimo possível esses 3 componentes, incrementando nossa alimentação com frutas, verduras, carboidratos como a batata, o inhame, a macaxeira, evitar as farinhas brancas. Devemos procurar comer mais carne branca do que a carne vermelha, como o peixe, o frango, e a carne vermelha, quando comer, que seja magra. Que essa dieta não tenha períodos de jejum muito prolongados. Então, o ideal é que se alimente a cada 3 horas. Por isso é importante que se procure trabalhar essa questão da prevenção bem antes, ainda aos 40 anos de idade, 50, que é quando o organismo começa esse processo de envelhecimento. Então, quanto mais cedo prevenir, melhor e mais saúde teremos.